視聴者の皆さん、どうもどうもこんにちは、お疲れ様です。動画を見てくださってどうもありがとうございます。Pessoal, tem pessoas, né? Não são todos, tem algumas pessoas que vendem imóveis, terrenos aqui no Japão, né? Que usam bastante de má fé, né? Fazem a cabeça daquelas pessoas para comprarem casas, terrenos, só para vender mesmo, para conseguir vender e lucrar, né, com isso. Mas as pessoas elas não estão nem aí com aquela pessoa que está comprando. Por outro lado, as pessoas que estão comprando imóveis, ela tem aquela vontade de comprar, possuir imóvel, possuir uma casa, possuir um apartamento, possuir um terreno. Ela tem essa vontade, ela tem esse sentimento de posse, né? Por outro lado, tem famílias endividadas, comprando carro, famílias que ainda está devendo não sei o que, famílias que marido, por exemplo, trabalha com uma empreiteira numa fábrica e o contrato de trabalho é de 2 em 2 meses, e olha lá se é de 3 meses, e muitos desses contratos que são feitos pelas empreiteiras não tem uma garantia vitalícia, uma garantia uma garantia bem indeterminada, né? No sentido de renovação, né? Então o contrato de trabalho ele fica sendo uma coisa incerta. Então se o vendedor de imóveis ele só pensa em vender o imóveis e ele faz de tudo para vender o imóveis sem se preocupar pelo emprego da pessoa, porque às vezes o comprador ele tem interesse de comprar, tem vontade de comprar, mas só que a condição de trabalho dele, que é a condição de trabalho, a condição de contrato, ele não favorece aquela compra, aquela compra no sentido longo, né, a longo prazo, que não tem garantia de nada. Então, se você for analisar as condições de trabalho das pessoas aqui no Japão, não só dos brasileiros, dos estrangeiros, tem japoneses também, mas eu falo quem trabalha por contrato determinado, com prazo de validade, esse sim tem que ser analisado de uma forma mais detalhada. Não somente há quanto tempo você está na empresa, eu tenho 3 anos, tenho 2 anos de empresa, mas com um contrato de 2 meses não significa que aquilo ali vai ser vitalício, vai ser indeterminado. Cada momento que passa com um contrato determinado pode ser que aquele seja o último contrato. Então, se o vendedor ele tomar esses cuidados ao fornecer, ao vender a casa financiada para essa pessoa, ele tem que tomar esse cuidado, preservando a venda, né? Alertando, quer dizer, né? Se puder alertar no sentido assim dos compradores, se na verdade essa é uma boa opção sua de comprar agora, porque na verdade quantos contratos você tem, no sentido assim, se os vendedores procurar saber um pouquinho da lei trabalhista, no sentido de condições de trabalhos com prazo de validade, ele não tem garantia no próximo contrato, ele não tem garantia da próxima renovação. E se não tem a garantia da próxima renovação do contrato de trabalho, significa que é incerto a vida, é incerto o financiamento daquele futuro comprador. Então, se o comprador também ele não entende de lei trabalhista, ele não entende de leis de contratos de trabalho, a força de vontade dele de comprar o apartamento da casa é uma coisa, só que aquela força de vontade é uma coisa, mas o poder, será que pode? Será que eu vou poder?
A vontade é uma coisa, mas poder é outra, significa isso, né? Se você for analisar esse contexto da lei de contrato de trabalho, a lei de contrato de trabalho, ele não garante a próxima renovação do contrato de trabalho do trabalhador por empreiteira dentro de uma fábrica, mesmo que seja direto pela fábrica, mas a fábrica dando um contrato determinado com prazo de validade para o trabalhador, também é uma coisa incerta, não é nada garantido. Então, se simplesmente do que pensar somente em fazer as coisas rapidinho, fazer as papeladas, fazer os trâmites para mandar para o banco, simplesmente só porque tem um visto permanente, fazer a cabeça do comprador de que tendo visto permanente vai ser possível fazer fazer um financiamento, só nesse sentido, de uma forma leve, superficial, para que a pessoa entenda que não vai ter problema nenhum. Não é isso. A pessoa pode ter visto permanente, que seja, mas o visto permanente é uma coisa e o contrato de trabalho não é permanente. Qual que é a diferença? Muita diferença. Se o contrato de trabalho for de 2 em 2 meses, significa a próxima renovação do contrato pode não existir. Diferente do visto permanente. O visto permanente lá é permanente, então ele não tem um prazo mais de validade. Quando tem justa ou quando o visto permanente, quando o visto é de um ano, de 6 meses, ou de 3 anos, ou 5 anos, que seja, quando vira permanente, não tem mais prazo de validade, não tem mais prazo de vencimento, diferente do contrato de trabalho com prazo de validade. Aí de 2 em 2 meses significa a cada 2 meses tem que ser analisada novamente. A cada 2 meses a possibilidade da empresa ter uma nova análise e pode não renovar o contrato. Então tem que ter esses devidos cuidados de que cada contrato tem que ter uma nova avaliação. É igual você ter uma carta de motorista de carro, Menkyo Shomensho, tem lá de 5 anos, pronto, tá lá 5 anos, você tem um de 5 anos, não tem garantia de que você vai renovar ou não a próxima renovação. E se acontecer dentro desse período, você ficar com problema na vista, se você ficar com problema de físicos, de um acidente, você perdeu algum membro, alguma coisa, às vezes você vai ficar impossibilitado de dirigir. Daí então a próxima renovação da carteira de trabalho de motorista pode não acontecer, por caso devido com a nova análise você está com impossibilidade de dirigir, por caso perdeu as vistas, por exemplo, ou amputou tal membro, você está de uma outra forma que não pode dirigir, por isso que não vai poder renovar a carteira de motorista. Até a carteira de motorista passa por essas avaliações, gente. O contrato de trabalho também significa isso. A cada renovação de contrato existe uma nova avaliação, precisa ser analisada a nova análise, nova avaliação para ver se continua ou não, para ver se merece ou não a renovação e assim por diante. Precisa sim ser analisado caso haver um pedido de nova análise. Às vezes aquelas condições de trabalho da pessoa, você trabalha numa função X, e aquela função X lá não vai existir mais, a empresa vai ter que renovar, vai ter que trocar você de setor, vai ter que trocar de você de tarefa, porque não vai existir mais, e por ser mudada a condição da tarefa, as tarefas vai ser mais simples, mais sentada, mais leve, aí a possibilidade do valor pago por hora para você vai ter que passar por alteração. Você ganhar 1.300, depois vai passar para 1.250, por exemplo. Por quê? Porque a cada renovação pode sofrer sim uma nova alteração de condições do trabalho, que nem a condição da carta de motorista. Eu estava com as vistas boas naquela carta atual, anterior, e quando fui renovar, minhas vistas não estavam mais boas, aí mudou a condição, porque aí precisou colocar lá observação, tem que usar lentes corretivas no olho, na direção, no olho, na visão. Por isso que não continua na mesma condição, por isso que não deve continuar na mesma condição da anterior, porque se você alterar as condições físicas, clínicas de saúde sua, há a possibilidade sim de ter que alterar as condições da carta de motorista. Igualmente tem que alterar as condições
do contrato de trabalho do funcionário, tanto seja de empreiteira, tanto seja de funcionário direto da empresa. Por isso que, se você for pensar nesse sentido de só vender casa, só vender terreno, só vender apartamento, sem ficar preocupando com as condições, com a vida do futuro comprador da casa, do terreno, do apartamento. Às vezes a pessoa, ao ir comprar a casa, ao fazer a consulta com você do apartamento lá, para fazer a consulta para financiar o apartamento ou a casa, ele veio consultar naquele momento, ele estava na condição X, e às vezes as condições X foi naquele momento, e passou para o mês seguinte, depois de ter dado os documentos na consulta, a condição dele passou para ser o Y, porque a empresa teve que trocar as condições, né? Então, ao trocar as condições da pessoa, tem que fazer uma nova análise da consulta, e não manter a mesma condição da consulta como da primeira vez, quando foi consultar o corretor da iguimobiliária. Então, existem esses cuidados, né, que quando o comprador da casa, do terreno, do apartamento, ele tem essa vontade de comprar, mas ele vai com uma condição X naquele momento na consulta, e quando muda as condições da empresa, ele não passa isso para o corretor. E o corretor, por sua vez, o negócio dele é vender. Lógico, se é vender, não tem que ficar preocupando com as condições de mudança ou não do nosso comprador, que na verdade o nosso comprador é a condição do trabalhador, mas a condição do vendedor, a condição do corretor, ela é vender e não ficar olhando a condição do trabalhador. Mas se tiver esses cuidados, daria para ajudar bastante os trabalhadores na hora de comprar, prevenir pelo menos, né? Não precisa impedir, mas prevenir a compra, né? Prevenir e conscientizar os compradores que pode acontecer essas mudanças. Se acontecer essas mudanças, não é bom você pensar novamente, não é bom você repensar, do que ainda manter a vontade de comprar a casa, o terreno ou o apartamento. Eu tenho essa crítica, né, que eu já atendi uma família endividada e ao mesmo tempo ela estava com vontade de comprar um apartamento. Ela está querendo comprar um apartamento e tinha feito a consulta, mas ela estava endividada. Aí eu que fui fazendo as consultas, fui vendo os contratos de trabalho dela e fui vendo, mas não é vantagem, as condições suas trabalhistas não favorecem em nada a sua compra da sua casa financiada. Mesmo que aqui eu tô vendo que você tem vice permanente. O vice permanente não significa que por ter vice permanente não significa que a sua carta de trabalho, a sua carta de motorista é permanente, concorda? Por ter o vice permanente não significa que o contrato de trabalho seu ele é permanente, né? Cada um tem o seu data de prazo de começo e prazo de validade. Então, comece a prestar atenção nessas condições do contrato de trabalho seu antes de ir fazer uma compra, antes de fazer consulta de compra financiada de algum imóvel, porque dependendo de algumas pessoas, né, que estão vendendo imóveis aí, elas levam de má fé, só quer vender. Não são todos, porque eu tenho alguns conhecidos meus que eles são bem honestos nessa parte, que eles procuram não pensar só em vender. Ele pensa tem que estar bom para os dois lados, né? Tanto para a empresa, para a imobiliária, tanto para o vendedor, o corretor, e tanto a condição dele de trabalho, do próprio comprador da casa, tem que estar boa, as condições de trabalho dele tem que estar boa. Então tem que ter esse balanço, né? Não só pensar no nosso lado em querer ganhar dinheiro, mas sim, se você pensar pro outro lado
né, do lado do comprador, ele também tem a vida dele de trabalhador. Antes dele comprar a casa, ele tem a condição dele de trabalhador. Então ele não compra uma casa se ele não seja trabalhador. Ele é trabalhador, por isso que ele é comprador. Não existe só um comprador sem existir o personagem dele de trabalhador, tá? Pensem nisso. Um abraço para vocês. Bye, bye.